Omolu, também conhecido como Obaluayê, Babaloyê e Chapanã. Esse último nome é o mais perigoso de ser pronunciado por estar ligado às doenças infecciosas. As suas contas são negras e brancas em louça, mas os seus filhos também podem usar um colar feito de sementes de uma palmeira. O Omolu, ele é saudado com a palavra Atotu e o seu dia da semana é a segunda-feira. Omolu é filho de Nanã, a mais velha das Iabás. Diz a tradição que Omolu foi rei em Entepé, terra de Tapá. Omolu, como rei, atacou o país Manri, onde foi recebido com festa pelo seu povo, que lhe ofertou pipoca. Assim então, com a terra de Empé conquistada, Omolu abandonou a sua antiga morada e foi morar em Empé. Omolu já é um orixá antigo. Ele já existia antes mesmo da chegada de Oduduá e Fé, quando morava em Taquexé-o-Que com a sua mãe Nanã. As lendas falam de uma antiga luta entre Obaluayê e sua mãe, Nanã, contra o senhor Ogum, quando esse orixá se instalou em Ifé. Existe um pataqui, para quem não sabe significa a lenda, um caçador dedicado ao culto de Obaluayê encontrou na selva o grande antílope e se preparou para abatê-lo. Naquele momento, o bicho empinou as suas patas dianteiras e, instantaneamente, o dia escureceu, impedindo o tiro do caçador. Quando a luz voltou, o jovem se viu ante um feiticeiro, um Aroni, que lhe entregou um patuá poderoso. Esse patuá deveria ser colocado diante da sua casa e um apito com o qual ele poderia chamá-lo em caso de necessidade. 7 dias se passaram quando a terra do Molossi, ou Omolu, foi assolada por uma peste de varíola. Lembrando-se do Aroni, o caçador soou o apito e lhe apareceu o mago, que era o próprio Chapanã, que debelou a varíola e fez do seu Molossi o rei daquela terra, onde foi erigido um grande templo dedicado a Chapanã. Existe também um conto que diz que Omolu nasceu com um corpo coberto de chagas e foi abandonado pela sua mãe Nanã na beira da praia. Nesse contratempo, um caranguejo provocou graves ferimentos na sua pele e Iemanjá encontrou aquela criança. Ei, se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, vou pedir para você deixar um like, se quiser seguir o canal e acompanhe para mais conteúdos. Fique com o resto do vídeo. E criou-a com todo o amor e carinho, com folhas de bananeiras, curou as suas feridas e pústulas, e transformou-a num grande guerreiro e hábil caçador, que se cobria com palha de costa, chamada também de icó. Essa palha não é porque ele escondia as suas marcas de doença, como muitos pensam, né? Mas porque ele se tornou um ser de brilho tão intenso quanto o próprio sol. Por essa passagem, o caranguejo e a banana prata tornaram-se os maiores Ewó de Obaluayê. O capuz de palha de costa cobre o rosto de Obaluayê, para que os seres não olhem de frente, já que olhar diretamente para o sol pode prejudicar a visão. A história de Omolu explica a origem dessa roupa enigmática, que possui um significado profundo relacionado à vida e à morte. A relação de Omolu com a morte se dá pelo fato dele ser a própria terra, que proporciona os mecanismos indispensáveis para a manutenção da vida. O homem nasce, cresce, desenvolve-se, torna-se forte diante do mundo, mas continua frágil diante de Omolu, que pode devorá-lo a qualquer momento, pois Omolu é a terra, que vai consumir o corpo do homem por ocasião da sua morte. Omolu andou por todos os cantos da África, muito antes inclusive de surgirem algumas civilizações. Do ponto de vista histórico, Omolu é a idade anterior à idade dos metais.
Peregrinou por todos os lugares do mundo, conheceu todas as dores do mundo, superou todas elas. Por isso Omolu se tornou o médico dos pobres, pois muito antes da ciência salvava vidas dos necessitados. Durante a escravidão, só não pode superar a crueldade dos senhores, mas de doenças livrou muitos negros e até hoje muitos pobres só podem recorrer a Omolu, que nunca lhes falta. Segundo o livro Candomblé, Uma Visão do Mundo, diz que os filhos de Omolu são normalmente feias, de aspecto doentio, magras e arcadas. Possuem uma alma velha, por isso convivem melhor com gente idosa. São pessimistas e cultuam os próprios sofrimentos numa atitude masoquista. Essas pessoas apreciam falar dos seus males e doenças. Apesar de sofredoras, têm muita sorte, o que ajuda na vida desses seres amargos. São, porém, profundamente altruístas, esquecendo das próprias necessidades para cultuar o seu semelhante, sendo também companheiras incansáveis dos seus enfermos e dos infelizes. São assaltadas quando a fortuna lhes sorri, por escrúpulos irracionais que fazem com que eles se descuidam dos seus próprios negócios ou repartem os bens conquistados. Apesar dessa imagem, os homens são mulherengos e volúveis, cultivando o prazer do sexo, mas desprezam os quitutes e a bebida, tendo aspecto de desagradável. Esses seres são queridos e sabem cultivar e premiar as amizades. Porém, segundo o site ocandomblé.com, os filhos de Omolu são pessoas por vezes dramáticas, pessimistas, teimosas, que adoram exibir os seus sofrimentos. Aqueles que procuram um caminho mais longo e difícil para atingir algum fim, quando se tornam deprimidos e depressivos, são capazes de desanimar o mais otimista dos seres. Acham que nada pode dar certo, que nada está bom. Às vezes, são doces, mas geralmente possuem manias de velho, como rabugice, mas não se engane, de uma hora para outra, seu grande senso de humor aparece e se torna uma pessoa afável e amável, contrariando seu comportamento anterior. Para finalizar, a Omolu se sacrifica bodes, galos rajados e pombas. No Obalujé, festa de Omolu, servem-se também pipocas. Esses são um pouco dos alimentos que pode ser oferecido ao Omolu.